quem fala é Valéria e sejam todos bem-vindos. Quem caiu de paraquedas no meu canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificação quando um conteúdo novo sair do forno. Obrigada! E vamos de Humanity. Resumo do episódio 354. Seher e Yaman ornamentavam juntos a mesa do aniversário conforme o pedido do Cupidinho. Após pegar um leãozinho de pelúcia, Seher disse que lembrava e Yaman regalou os olhos. Logo depois, ela disse que a história dizia que o animal favorito do Yusuf era um leão e sugeriu que colocassem em um lugar no canto, perguntando se ele não ficaria feliz. Yaman, borocochosinho, concordou. Ele achou que ela tinha lembrado do passado, dizendo que seria como todo sonho. Após colocar o leãozinho em um ponto estratégico, se dirigiu até a escada para subir, mas Yaman gritou que ela parasse. Imagina essa menina bater com a cabeça e piorar de vez. Naquele momento, ficaram se olhando. Seher reparou que ele segurava no braço dela bem firme e rolou um insight da pegada do Yaman bem gato no quarto, pois é. Yaman, super protetor, disse que tinha tudo sob controle. As meninas labutavam na cozinha, porém, em um dado momento, Neslihan, que já estava com a bateria arriada, disse para Dalit que estava com muito sono, passando a tarefa para ela terminar. Como a Dalit é um ser de luz, disse que faria o resto, pedindo que a sobrinha fosse dormir. Seher de Calcutá naquele momento fazia café para não dormir, mas estava acabada. A Dalit disse que Seherzinha normalmente não tomaria café àquela hora, perguntando se aquilo a fizesse perder o sono. Seher teve a capacidade de dizer que não estava com sono e que provavelmente não iria dormir aquela noite. Passou a mentir, coisa feia. Após terminar de labutar, a Dalit se despediu de Seherzinha, que mal conseguia ficar de pé, e após bocejar, disse que ela não conseguia dormir e que não deveria dormir. Ela disse que se dormisse iria vê-lo no sonho dela novamente. Seherzinha limpou o fogão que já estava brilhando. Em seguida, Jenger entrou e disse que a Dalit já havia limpado o lugar, enquanto Yaman ficava ouvindo atrás da porta. Jenger perguntou se existia algum problema e Seher de Calcutá respondeu que não, que apenas não queria dormir, e logo retificou, dizendo que não conseguia dormir. Ela disse que queria ficar ocupada com alguma coisa em vez de não fazer nada. Ela disse também que quando esvaziasse a geladeira e limpasse, seria de manhã de qualquer maneira. Naquele momento, Jenger saiu. E Yaman perguntou ao Jenger o que sua cremosa estava fazendo, e ele disse que ela estava limpando e que disse que não conseguia dormir, mas ele achava que ela estava tentando ficar acordada. Jenger em seguida saiu e Yaman ficou rindo. Mais tarde, Seherzinha, sentada no sofá, brigava contra o sono enquanto dizia que a cozinha estava limpa e ainda queria mais trabalho para fazer a fim de não dormir. Enquanto tentava ler, cochilava. Logo em seguida, ela tentava mandar um recado para o cérebro dizendo que não conseguia dormir. Ela disse que sem sono significava sem sonho e logo depois se estapeou, ficando da cor do vestido. Yaman se aproximou oferecendo café e Seher, surpresa, perguntou o que ele fazia ali. Ele respondeu que não conseguia dormir, perguntando se ela também não estava conseguindo, e Seher confirmou. Tão logo deu uma golada, disse que aquilo não era café, que era leite. Yaman bem gato disse que colocou leite extra para ajudá-los a dormir, só que não. Seher tentava disfarçar o bocejo, mas era inevitável. A menina estava sem bateria. Ela pediu que ele não a deixasse mantê-lo acordado, pedindo que ele fosse descansar se quisesse, mas Yaman recusou, dizendo que aquilo era bom. Em seguida, Yaman iniciou uma prosa para fazê-la sentir mais sono. Ele disse que o Suf tinha ficado feliz quando viu as decorações e Seher respondeu com um bocejo e na sequência se desculpou, dizendo que realmente era emocionante. Bom, Yaman contou uma historinha real para ela sobre quando ela ainda não morava na mansão e o Suf sempre queria passar um tempo com ele e que a criança esqueceu dele depois que ela apareceu.
Yaman Bey Gato disse que a criança só aparece para perguntar onde ela está, ou seja, ignorado pela criança com sucesso. Yaman disse que iria falar sobre a infância do Yusuf desde o nascimento. Tática boa, danadinho. Enquanto Yaman falava sem parar, Seher tentava manter-se firme, mas em um dado momento ela despencou no colo dele literalmente. Mas Yaman fez questão de terminar de contar a história. Ele disse que todos foram embora e que ele ficou sozinho com a criança sem saber o que fazer e que então ela chegou e que o fez rir novamente e que deu vida a ele novamente e o fez feliz. Mas antes tinha que passar por uma maratona de resistência, isso ele não contou. Ao final, Yaman disse que não queria desistir de estar nos sonhos dela quando ela fechasse os olhos e que estaria lá quando ela abrissem. Em seguida, Yaman Bey Gato ficou admirando sua cremosa por um longo tempo. Serrezinha acordou em seu quarto e agradeceu a Deus por ter visto a Dalit no sonho dela e que ela estava preocupada por nada. Em seguida, assustada, disse que estava em seu quarto perguntando como aquilo tinha acontecido e logo lembrou que a última vez estavam conversando na sala de estar e na sequência rolou um insight do momento e logo se perguntou se ele havia carregado ela até lá. Tão logo Yaman bateu na porta, Seher atordoada, abriu dizendo que só estava pensando nele. Depois retificou, dizendo que estava pensando neles. E teve que retificar de novo, dizendo que não quis dizer nós, mencionando a noite anterior. Depois que a baratinha, após o jato de Baigon, falou, Yaman serenamente desejou bom dia, dizendo que tinha ido lá para ver como ela estava. Porém, Seher continuou enrolada e a mãe explicou que ela havia adormecido à noite. E Seher perguntou se ele tinha levado ela até o quarto. Ela perguntou se ele tinha carregado ela e como aconteceu. E a mãe respondeu que se ele tivesse a deixado no sofá, ela ficaria toda machucada. E na sequência disse que o café estava quase pronto, pedindo que ela fosse. Seher andava de um lado para o outro no quarto com sua agendinha na mão, quando de repente disse que então o caderno estava nas pastas dele. Ela disse que se ele levou até lá, deve ter visto, e que se ele tivesse visto... Um minuto de silêncio, por favor. Ela se perguntava sobre a possibilidade dele não ter lido e também da possibilidade dele ter lido. Ela disse que se ele tivesse lido, ela não poderia sair do quarto nunca mais. E eu estou procurando a minha paciência aqui nesse momento. Ela não sabia como o olharia nos olhos. Em seguida, ela lembrou de quando ele perguntou se o Yusuf era o homem da vida dela. E logo depois disse que definitivamente ele tinha lido. Seher de Calcutá estava preocupada porque deveriam comemorar o aniversário do Yusuf, perguntando como iriam se reunir sem resolver aquilo primeiro. A menina estava aflita demais e continuou fazendo caminhada dentro do quarto. Deve emagrecer, né? Após descer, Seher, naquele momento, disse que não tinha escolha a não ser perguntar. Ela falava sem parar, pensando nas possibilidades. Seher disse que poderia dizer que foi um sonho e que não era real e que não foi intencional. Ela tinha receio dele dizer a mesma coisa que o Aziz Bey Gato. Em seguida, ela se preparou para o que viesse e que ela não tinha escolha a não ser enfrentá-lo. Tão logo entrou no escritório falando que precisava perguntar uma coisa, ficou em choque com aquela pintura. O homem estava colocando a camisa e nesse momento fiquei com uma máscara de oxigênio, pois foi necessário. Seher, sendo Seher, fechou os olhos pedindo desculpas e Yaman riu, dizendo que não tinha problema e que ela poderia perguntar. A menina ficou tão desestabilizada que de costa perguntou se ele precisava de alguma coisa para o aniversário do Yusuf. E Yaman respondeu que queria. Seher perguntou sobre o que ele precisava, dizendo que faria aquilo imediatamente. Yaman respondeu que precisava dela e chegou a ecoar. Naquele momento, Seher o encarou, rolando aquele instrumental que as emanetes adoram.
Yaman voltou do transe pedindo que ela se preparasse porque o convidado chegaria em breve. Ele disse que ela poderia pedir ajuda a Neslihan se precisasse. Serrazinha sem graça saiu e Yaman Bey Gato continuou se arrumando com aquele sorrisinho sapeca. Seher, diante da mesa do aniversário do Yusuf, continuava com os mesmos questionamentos. E hoje foi um dia que minha paciência saiu do meu corpo e eu não consegui encontrar até agora. Eu tô aqui na base do ranço. Ela disse que tinha que encontrar outra solução para mais tarde. Naquele momento, o muro das lamentações passou e Seher aproveitou para pedir que ele providenciasse um cofre ou gaveta com chave para o quarto dela. Naquele momento, Yaman desceu e ouviu ela pedir para Jenger providenciar uma gaveta segura ou uma chave para o quarto dela. Obviamente, Jenger disse que providenciaria, mas antes falou que precisava dizer que ninguém entraria no quarto dela sem permissão. Seher sem graça disse que sabia, mas falou que se ele pudesse fazer aquilo por ela seria ótimo, e Jenger respondeu que seria como ela quisesse. Após entrar em seu quarto, Seher perguntou o que deveria fazer. Ela disse que não tinha escolha a não ser ter um cofre. Quando Yaman se aproximou da porta, ouviu Seher falando sobre as mesmas coisas e continuou procurando minha paciência, tá? Ela questionava o fato de ter escrito tudo aquilo e que ele definitivamente leu o sonho dela e que tinha sido por causa do dever de casa. Seher disse que se aproximou do Yaman, ele abriu os olhos e de repente a beijou. Ela dizia tudo o que havia escrito sobre sentir o coração batendo forte no peito e com expressão de frustração disse que ele leu tudo. Ela disse que era como se quisesse vê-lo nos sonhos dela. Yaman ficou paradinho na porta ouvindo tudo com um sorrisinho no canto de boca e achou melhor sair. Quando Yaman foi para a sala, Yusuf se aproximou do tio dizendo que os amigos começariam a chegar em breve e que ele tinha que se preparar imediatamente. Yaman pediu que ele se apressasse para não deixar os amigos esperando. Yaman pediu que Neslihan ajudasse Seher a se arrumar após vestir Yusuf. Com a ajuda da Neslihan, Serrazinha ficou deslumbrante. Ela se olhava diante do espelho sob o olhar fofo da Neslihan. Seher disse que Yusuf insistiu para que ela usasse aquele vestido e que ele havia dito que ela parecia uma princesa com ele. E Neslihan disse que o menino tinha razão. Seher em seguida perguntou se o vestido não era muito extravagante. Neslihan respondeu que Yusuf pediu para que ela usasse e que era o dia dele. Neslihan ainda disse que ela chamaria a atenção sem aquele vestido. Ela disse que não importava o que Serrazinha vestisse, que tudo ficaria bem nela. Neslihan falou que Yaman Bey Gato não conseguia tirar os olhos dela e que ele era louco de amor por ela e que realmente ela estava linda e que todos iriam adorar. Em seguida, Yusuf entrou no quarto e, ao vir, a tia disse que ela estava ainda mais bonita do que as princesas dos contos de fadas. A cena que vou guardar no potinho foi ele murmurar que não era para deixar o Yuku ouvir aquilo, dizendo que ela estava mais linda do que a menininha. Eles sorriram e Seher disse que ele estava muito bonito, chamando Yusuf de pequeno príncipe. E a festa começou, pois é. Diferentemente da anterior, essa festinha tinha bastante criança e o clima era bem leve, sem Ikmal e Zuhal. Quando Seher apareceu como uma princesa, Yaman ficou hipnotizado, exatamente como aconteceu na primeira vez, porém em circunstâncias bem diferentes. Seher estava deslumbrante, chamando a atenção de todos, e rolou a música do casal, lindíssima por sinal. Zi estava todo eufórico, sempre ao lado da Florzinha, registrando tudo. Yusuf disse que todos adoraram porque ela era muito bonita, e naquele momento Seher também teceu elogios ao Yaman Bey Gato sem perceber. Em seguida, Yusuf concordou dizendo que o tio dele era muito bonito. Em seguida, Yusuf disse que ela dançaria com ele antes de cortar o bolo. Yaman ficou petrificado diante da sua princess, e o final foi muito bom. Sobre o núcleo B falarei em live. Estava muito pesado, gente.
e não quis misturar com o episódio mais leve, que era o aniversário de uma criança, tá? Yusuf fará planos com Yuku, pois é, e já estão comprometidos. Yusuf segurando na mão da menina foi cut, e guardei esse momento num potinho também. E cenas fortes no núcleo B. Ali levará um tiro mesmo? O que vocês acham? Será? Pois é, gente. Foi assim que terminou o episódio. Hoje foi mais leve, foi cut, mas Serrero, vou te falar uma coisa. Tem que ter muita paciência. Seguimores, obrigada pela visita. Deixem comentários e joinha para fortalecer o canal. Lembrando que os links para assistir Emanet ao vivo e pelo Telegram legendado encontram-se na descrição do vídeo, bem como os links para me seguir no Instagram e Facebook. Um forte abraço, bye bye!